Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Fê? Bom dia, Oi, Amabile, Mari, Carlos. Bom dia, Sam. bom Bom dia, dia. Sama. Bom dia, Bom Gui. dia. Bom dia, Carlos, Marco. Meus amores, hoje nós vamos usar o livro 2 de produção textual, né? Que é lá o capítulo da crônica. Tá bom, meus amores? Que é o capítulo 12, página 8, certo? Meus amores, estão colocando no chat. Oi, Rafa, bom dia. Obrigada por ligar a câmera, Rafa. Gente, coloquem no chat o nome de vocês, por gentileza, tá bom? Para que a gente inicie a nossa aula. Nós estávamos falando nas últimas aulas sobre crônica. Obrigada, galera. Põe o nominho aí. Sobre crônica, vocês estão vendo crônica com a professora Fernanda. A gente já interpretou a crônica com o título Oi, Mari! Bom dia! Que bom te ver, Mari. Deixa a câmera ligada que eu quero ficar te vendo, tá bom? Tô com saudade. Tá grande, hein, Mariana? Meu Deus! Que a Rafa que ligou a câmera, eu vejo a Rafa pessoalmente, já vi assim nessa quarentena aí, meio de longe, né, Rafa? Mas a gente se viu, né? Então não me surpreendeu tanto. Mas a Mari, meu Deus, tá uma moça. Olha o tamanho do cabelo da Mariana, gente. Agora os outros não abrem para eu ver. O Marco prometeu que ia abrir, para mim não abriu essa câmera, né, Marco? Gente, eu vou voltando a falar da crônica. Voltando a falar da crônica. Eu não tô achando minha produção de texto 2. O livro, não? Não tô achando. Mais fininho, Amabile. Ele é mais fininho. Eu Será que não sei. tá dentro do outro? Achou? Esse aí é o número 1. Esse aqui é o número 1. É o 2, é mais fininho. O é mais grossinho. Vou dar mais uma olhada Sem ali nos problema, livros. Amabile. Faça numa folha, depois quando você achar, você coloca lá dentro. Pode ser? Gente, então essa crônica, a gente viu já algumas características dela que nós vamos relembrar hoje. Tudo bem? Antes disso, nós vamos ler esse texto da página 8. Vamos Aliás, eu já pedi. Aí, Amabile, achou. Eu já pedi para que vocês lessem a página 9, só que eu acho muito engraçado é que o SAS não coloca linhas, né, galera? Para vocês responderem. É uma maravilha, né? Eu já pedi isso para o SAS, tá, gente? Colocar a linha aqui, mas não colocaram. Então, vocês vão responder aqui da frente mesmo, beleza? Quem já fez, nós vamos corrigir. Então, vamos lá? Noite de insônia tem brincadeira no jardim, chuva e termina com um susto. Esse texto, meus amores, é de uma menina de 10 anos que escreveu para a Folha de São Paulo, certo? Oi, Maria Eduarda, obrigada por ligar a câmera, meu amor. Que lugar bonito que você tá, hein, Maria Eduarda? Um jardim. Nós vamos analisar. É uma menininha de 10 anos e alguns jornais eles abrem para a população escrever, tá, gente? É isso que a gente vai ver hoje, beleza? Na mansão da família Silva, moravam com seus pais as irmãs Laura, Luciana e Liliana. Lá também vivia o cachorro da família, o Vitor. Certa noite, Laura estava sem um pingo de sono, enquanto seus pais dormiam. Laura acordou suas irmãs e perguntou: querem assistir a TV? Mas já está tarde, disse Luciana bocejando. Né? É verdade, concordou Liliana. Mas vai ser legal, insistiu Laura. Depois podemos ir brincar no jardim. Mesmo com muito sono, Luciana e Liliana concordaram em ver TV. Laura pegou o controle e procurou algum programa para assistirem.
não acharam nada e decidiram ir brincar lá fora. De repente, gotas de chuva começaram a cair e elas correram para dentro da casa. Me desculpem por eu fazer vocês passarem triste, disse Laura, triste para suas irmãs. Bem, ao falar, Luciana foi interrompida por um barulho. O que foi isso? Perguntou Liliana. Surgiu um... Página, tia. Oi, Gui. Que página? Página 8. Surgiu um vulto que fez as meninas se assustarem. Mas logo elas descobriram que era apenas o Vitor, o cachorro. E acaba ali. Vocês viram, gente, que é um texto curtinho, a crônica? Vamos pensar nas características do texto. É um texto curto? É. Tem poucos personagens? Tem. Quando a gente olha o título ali, a gente acha que vai ser até algo mais emocionante, né, galera? E não é tanto assim, né? Porque é um texto de uma menina, tá? Mas existe alguma crítica nesse texto? Ou não? Ali no meio da história. Existe. Qual, Gui? Eu acho que é de insônia. Da insônia? Vocês acham que é da insônia? Vamos pensar mais. Também pode ser, mas vamos pensar mais. Oi, Mariana, que bom te ver, meu amor. Que linda! Acho que é Nossa, vocês estão tão bonitas, moças. que a pessoa tem insônia e daí ela sai sem perguntar pro pai e pra mãe se pode à noite pra Aí, brincar. Guilherme, agora o Gui pegou. E elas podiam ter saído, nem se fosse pro jardim da casa delas, né? Uma mansão, uma jardim, deve ser maravilhoso. Mas elas podiam sair dali na noite sem falar com os pais? Aí tá a crítica. Aí elas levaram um susto. Elas sabiam que estavam fazendo coisa errada. Por isso que o cachorro, qualquer barulhinho, elas se assustaram. Tá certo? Aí está a crítica, Gui. Muito bem, parabéns. Vocês estão entendendo, gente? Então, um detalhe na história faz a gente pensar em alguma coisa, tá certo? Que critica aquilo. Lembrando que a crítica, ela não tem que ser só algo ruim. Ela pode ser algo bom, é algo que nos faça pensar, tá certo? Agora, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela para a gente responder as questões. Tudo bem? Ô tia, se do nada eu sair da aula é porque a bateria do meu celular acabou. Tá. Mas depois você assiste daí, tá, amor? Quem são os personagens desse texto e o que é possível saber sobre eles? Alguém gostaria de me falar? Aliás, alguém poderia me falar? Porque gostaria, às vezes não, né? Ninguém quer. Pode me falar, por favor? Gente, meu mouse tá tão ruim. Quem poderia, por gentileza? Não? Tá. Eu. Fala, então, amor. Quem que são os personagens? Ah lá, a Mariana colocou. A Laura, a Luciana, a Liliana. O que mais? Luciana. Muito bem, Mari, certíssimo. Mas tem mais um personagem, ou o cão. Muito bem, né? E o que é possível a gente saber sobre eles ali? O que eu sei? Eu tenho certeza que está escrito no texto. Que elas moram numa mansão e tem um cachorro. Com o cachorro e com quem? Com os pais dela. Muito bem. Então, elas são irmãs, eu tenho certeza. Muito bem, responderam certinho. A Laura, a Luciana, a Liliana e o Vitor, o cachorro. É possível saber que elas são irmãs, que elas moram numa mansão com os pais. E seu cachorro, obviamente, certo? Isso eu tenho certeza absoluta, porque está escrito... Ah, que tem o sobrenome Silva. Muito bem também. Está escrito no texto. Certo, galera? Os pais, eu sei que elas moram com os pais, mas os pais não estão participando ali da história. Porque eles estão dormindo. De uma certa forma, eles participam, né? Ali em relação à crítica, mas... Quando e onde se passa essa história?
Quando? Na Onde? mansão da família Silva. Fala de novo, amor, que a prof não ouviu. Na mansão da família Silva. Na mansão da família Silva. Pode escrever no caderno, pode escrever assim do lado do livro, sabe, gente? Assim, ó, do ladinho. Eu posso escrever, quer dizer, posso falar? Pode. Fala, Mari. Coloquei assim, de noite na mansão da família Silva. Muito bem. A história se passa numa noite na casa das três irmãs ou na mansão da família Silva, como vocês quiserem se referir à casa delas. Está corretíssimo. Quem colocou no jardim da casa também está certo. Tudo bem, galera? Tudo isso. Está certíssimo. Tem que colocar que foi à noite, tá? Porque é ali que está marcando o tempo. Não foi de manhã, ela não falou que mês, nem que dia, nem que ano foi aquilo. Ela falou que foi à noite. Tudo bem, Fê? Felipe, certo? Entendendo, Fê? Número 3. Vamos lá. Quem escreveu essa crônica? O que representa o número 10 ao lado do nome da autora? Quem pode me falar? Significa a idade dela. O 10 é a idade dela. Muito bem. Como é que é o nome dela? Marina Kaffer Fogolin, de Andrade. Certíssimo. Então, quem escreveu a crônica foi a Marina Kaffer Fogolin de Andrade. Não precisa. Eu coloquei aqui que é uma colunista convidada, mas eu não preciso, tá? Colocar isso. O número 10 representa a idade dela, a idade da autora. Onde essa crônica foi publicada? São Paulo. O que de São Paulo? Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. É o nome do jornal, né? A Folha de São Paulo. Muito bem. Alguma dúvida sobre essa interpretação? Não? Não, galera? Manda um joia aí para a prof, então. Quem está com a câmera ligada faz joia. Quem está com a câmera desligada? Isso, obrigada, galera. Que linda. Vamos lá. Fê, manda joia para a prof, Fê. Obrigada. Então, vamos lá. Agora nós vamos para a prática, que é dentro da página 9 ainda. Então, lá, meus amores, está lá. Explore a estrutura. Crônica é um gênero textual breve que retrata situações do dia a dia. Por ser um gênero relacionado ao cotidiano, a linguagem geralmente utilizada é informal, pois procura dialogar com o leitor. Dessa forma, é comum haver marcas de oralidade nas crônicas. Grifem esse primeiro parágrafo, por gentileza. Aqui ele fala o seguinte. Essa crônica, ela vai retratar algo do cotidiano, do nosso dia a dia. Então, a gente percebeu isso lá na crônica Bola, que é um pai dando um presente para o filho. E aqui é uma menina que perdeu o sono e que acordou as irmãs, certo? Então, são situações do cotidiano. A gente percebeu isso. A gente percebeu também que o jeito de escrever é mais informal. Ele não é formal, ele não fica assim com aquela formalidade, senhor, senhora. Não, é mais uma conversa, realmente. Não é que o autor converse com o leitor, mas o leitor se envolve no texto, porque é muito parecido com o dia a dia dele, com as conversas dele, tá certo? Normalmente esse gênero textual circula em jornais, apesar também de ser vinculado em livros. Alguns cronistas importantes são Rubens Braga, Fernando Sabino, Carlos Heitor Cone e Luiz Fernando Veríssimo. Esses são cronistas famosos. Gente, eles escreveram livros e alguns escrevem para jornais. Existem outros cronistas também que escrevem para jornais, tá? O Luiz Fernando Veríssimo, galera, que tem crônicas mais relacionadas ao cotidiano infantil, tá? O resto escreve mais para adulto. A crônica que você leu na sessão Hora da Leitura, por exemplo, foi publicada em um jornal. A autora é uma menina que na época da publicação tinha 10 anos de idade e atuou como uma colunista convidada. A crônica possui título
E por ser um gênero narrativo, apresenta a seguinte estrutura. Grifem isso. Vocês vão grifar o primeiro parágrafo e o último. A crônica possui título, não posso esquecer de pôr título na minha crônica. E por ser um gênero narrativo, apresenta a seguinte estrutura. Vamos lá? Espaço. Onde acontece aquilo tem que estar relatado no meu texto? Onde acontece. No caso da menina, ali foi na casa delas, no jardim, né? Se passou dentro da casa e também no jardim. Lá da bola foi numa sala da casa deles, né? Quando aconteceu isso? De manhã, à tarde, à noite? Certo? Se eu posso colocar lá em outubro de 2020, posso. Na primavera de 2020, no inverno de 2019, posso. Aí, como eu quiser. Personagens. Lembrando que eu não posso colocar posso pôr minha sala inteira na minha crônica? Não. São poucos personagens. Eu não preciso, galera, descrever esses personagens. Vocês perceberam que não dá para saber se essas meninas eram loirinhas, se elas eram morenas, se elas eram ruivas, se elas eram trigêmeas, na idade delas não falou nada. Não falou nada disso. Tá certo? Porque só vou falar se for importante. Se não for importante, eu não preciso falar. Eu tenho que falar da cor do cabelo dela se aquilo for influenciar alguma coisa na minha história. Entenderam? Tudo bem? O narrador é importantíssimo. Eu tenho que definir o narrador antes de eu começar a escrever. Eu quero ser o narrador personagem. Eu quero estar narrando ali aquilo. O personagem está lá no meio. Eu vou escrever na primeira pessoa. Eu vi, eu ouvi, eu corri, eu brinquei. Ou eu sou um observador, eu vou escrever na terceira pessoa. O João fez, a Maria fez, a Joaquina que fez, certo? E o enredo, a história narrada, normalmente trata de um assunto ligado ao cotidiano, daí tem que ter uma história, obviamente, certo? Essa história tem que ter uma crítica, ali, mais ou menos, no meio da história, tem que ter, certo? Como a crônica é uma narrativa breve e simples, geralmente esses elementos são um pouco detalhados. Como eu disse a vocês, que não precisa escrever tanta coisa. Podem grifar tudo isso. Lado A crônica possui título até cotidiano. Grifem tudo, que é tudo importante. Certo? Alguma dúvida até aqui? Sama, dúvida, Sama? Amabilis, dúvida? Não? Felipe, Rafa? Meu nome Alguma é dúvida? plural. Meu nome não é no plural. Eu não falei no plural, você ouviu errado. Eu falei amabile. Você falou amabilis. Não, não falei. Falei amabile. Eu ouvi nada. Manu, alguma dúvida? Não. Certo. Vamos lá. Prática textual. Agora vamos para a prática. Hoje vocês terão que escrever esse texto. Lembrando o seguinte, galera. Não é para escrever o texto depois de 3 semanas, 5 semanas. Não é esse o objetivo da produção de texto. Vou lembrá-los novamente. Vocês vão escrever esse texto hoje, no máximo amanhã. Coloquem aí na agenda de vocês, encaixe o momento de escrever esse texto. Senão ele fica totalmente sem sentido. Certo? Depois eu vou colocar para vocês ali como eu deixei lá na plataforma para que vocês entendessem, tá? Primeiro eu vou explicar o tema. Agora você vai produzir uma crônica, o tema dela será o cotidiano escolar. Ah, professora, mas nós não estamos mais nesse cotidiano físico, né? Mas vocês têm lembranças e é isso que eu quero que vocês pensem. Quando vocês estavam lá no colégio, pode ser lá no 4º ano, não precisa ser desse ano. Para isso, você pode se lembrar de alguma situação engraçada ou diferente que vivenciou ou presenciou, certo? Professora, precisa ser obrigatoriamente algo que ocorreu comigo? Não, gente. Vocês podem inventar, vocês podem incrementar algo que aconteceu com vocês, tá certo? Aí vai da criatividade de cada um. Eu nem vou saber na hora que eu li, né? É importante escrever de forma respeitosa, sem colocar ninguém em uma situação constrangedora.
Se preciso, converse com as pessoas envolvidas e comente que você vai transformar a história em crônica. Isso aqui é importante. Eu não vou usar palavras pejorativas ou colocar nomes dos amigos de uma maneira ruim, tá certo, galera? Eu vou ser respeitoso no meu texto. Isso é importantíssimo. Hoje nós vamos planejá-lo, né? Qual é o título, quem são os personagens, quando e onde a história acontece, como a história termina. Gente, detalhe, o título fica por último. Nós vamos pensar nos outros. Eu acho, primeira coisa, eu tenho que saber qual é o narrador. Se eu quero participar da história ou se eu vou ser um narrador observador. Aí depois eu vou mudando. Eu vou mostrar para vocês o arquivo que eu coloquei lá no Que Mágico para vocês entenderem. Eu coloquei esse arquivo. Tá todo mundo vendo? Estão? No Que Mágico, aqui tem um lugar para o título. Vocês não precisam pular a linha depois de título, tá, gente? Logo depois do título pode começar a escrever. Vocês não precisam fazer nessa folha. Isso aqui pode ser feito no anexo do livro. Página 27 tem um anexo, ó. A primeira linha vai ser do título, depois vocês podem começar a escrever. Tá bom, meus amores? Eu coloquei o mínimo e o máximo de linhas. Aqui, ó. Mínimo 15 linhas, máximo 30. Por quê? Porque quando a gente começar a fazer prova, isso aqui vai fazer parte do cotidiano de vocês. 15 linhas, vocês vão escrever com facilidade, não vai ter problema nenhum. 30 que pode ser que passe. Se passar um pouco, não tem problema, vocês vão se acostumar a escrever o tanto de linhas que eu pedi. Vocês só vão tentar. Fala, Marco. Tem alguma prazo ou tem que fazer tudo hoje? Não. Gente, o prazo é uma semana, Marco. Eu tô falando isso, Marco, porque quando a gente tem uma aula de produção textual, é legal a gente fazer o texto logo, pra gente não esquecer. Entendeu, Marco? Mas você pode ter compromisso hoje, pode ter compromisso amanhã, pode ter compromisso todos os dias, se conseguir fazer só lá na segunda-feira. Não tem problema. Mas eu falo disso, galera, para vocês não perderem o fio, assim, do condutor da aula. Por quê? Se eu vou fazer o meu texto só, gente, essa crônica, se for fazer só no final do bimestre, quando eu for avaliar, tá certo. Não, eu preciso que vocês façam essa crônica hoje. A gente está conversando hoje sobre isso. Tudo bem? Entendeu, Marco? Entendeu, meu amor? Marco? Aham. Tá. Aí é o seguinte, gente. Como o tema é escola... Oi? Numa folha qualquer? Pode também. Mas lá no seu livro tem, Marco, ó. Página 27, ó. Você não precisa gastar outra folha, tá aqui. Tá? Aí não precisa imprimir aquela, nada disso. Só saber que tem que ser até 30 linhas, tá? Gente, é o seguinte. Vamos pensar. Eu sei que a crônica tem que ter poucos personagens. Eu não vou poder escrever da minha sala toda. Eu vou escolher ali um momento. Eu sei que vai ser na escola, mas eu posso escolher se vai ser no pátio, se vai ser no parque, se vai ser numa cantina, se vai ser no dia da festa junina, na feira do empreendedorismo, sei lá, gente. Tanta coisa ali, né? Na escola, na biblioteca. Eu vou definir um dia, uma manhã na escola, uma tarde, uma noite. Ou posso colocar realmente um mês e o ano, se eu achar mais fácil. E assim eu vou escrever, eu vou criar uma história, eu posso fazer uma história que existiu, mas dar uma incrementada, né? Ou eu posso inventar, tá bom? Eu vou contar para vocês uma história rapidinho, até acabar a aula, de uma crônica que eu li. Foi bem legal, assim. Era um homem, ele já tinha 60 anos, e ele estava lendo um jornal. Que tem a ver com escola, por isso que eu quero contar para vocês. Ele leu o jornal e ele viu a foto de um outro homem falando que ele tinha sido premiado como melhor juiz, tal. E na hora que esse Pedro estava lendo e viu isso, falou assim, nossa, esse João aí virou juiz, meu Deus, mas esse cara, eu estudei com ele. Quando ele era menino, ele me roubou.
Ele roubou um livro meu. Aí ele pensou isso. Aí ele falou, vou procurar esse livro. Aí ele foi procurar lá nas estantes dele. Aí ele lembrou, voltou lá para a escola, né? Quando eles eram pequenos. Ele ganhou um livro do pai e levou para a escola, o Pedro. Todo mundo viu o livro dele, ele estava orgulhoso do livro, tal. O pai tinha feito, né, para ele, tal, maravilhoso o livro. E sumiu. Esse livro sumiu, não apareceu, e ele fez um escândalo, não apareceu o livro, e acabou. No outro dia, esse Pedro estava passando pela carteira do João e viu o livro em cima da carteira do João. E pegou o livro e falou assim, nossa, que moleque ladrão. Pegou o livro e colocou na mochila e levou embora. E guardou e nunca mais mexeu nesse livro. Passados 50 anos, ele já estava com 60 anos, viu essa reportagem falando do João. Ele achou o livro e foi abrir o livro de novo. Aquilo, quando ele abriu o livro, tinha uma dedicatória falando assim, para João. João é o menino que virou juiz. Para João de seu pai com carinho. Quer dizer, aquele livro não era do Pedro. Pedro realmente tinha perdido o livro. Aquele livro era do João. Então não era o João que era ladrão. Quem era ladrão? O Pedro, que pegou o livro do João. Tá certo? Então, vocês entenderam qual que é a crítica desse texto? Qual que é? A gente julga as pessoas o tempo todo. Ele julgou o menino, né? E ele ficou julgando esse menino 50 anos. Quando ele viu uma reportagem que o menino tinha virado um juiz, ele julgou o menino, né? E o menino não tinha culpa, né? O adulto não teve culpa, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos. Não precisa. Esse jogo de tempo é complicado. Vocês vão escrever só num período, só naquele momento, só naquele dia, naquele momento, tá? É só para vocês entenderem. A gente pode falar de bullying, a gente pode falar de respeito, a gente pode falar de algo engraçado, realmente, que caiu, ajudou a pegar, né? Sei lá, caiu o dente. Aí tanta coisa que acontece com vocês na aula, né, gente? Eu nem sei, já até esqueci, mas é um monte de coisa. Tá bom? Tá certo, gente? Se tiver dúvidas, eu estou à disposição. Pode ser algo também que vocês sentiram medo. Eu lembrei agora, que já aconteceu lá no colégio. Então, for no banheiro com as amigas, sentiu medo. Vocês têm medo de ir no banheiro sozinhos? Vocês querem ir no banheiro com a amiga? Essas coisas aí. Vocês podem relatar. Ô, tia, que às vezes aparece barata, essas coisas no banheiro feminino, né? Nunca é legal sozinha. Nunca é legal sozinho. Mas lembra que a sala de vocês era do lado A do gente nunca vai banheiro, sozinha. né? Daí não tinha tanto perigo, né, Manu? Sim. Não tinha tanto perigo, né, Mas galera? antes, quando eu ia no banheiro, era uma ia e a outra ia junto. É, eu lembro. Sei que duas iam pedir pra ir no banheiro e falar, mas daí não volta mais, né? Nunca mais. Tem que ser uma só. Gente, então qualquer coisa vocês me mandam mensaginha. Então lá no Que Mágico está disponível. Lembrando que não precisa imprimir. Pode fazer na folha do livro ou fazer em outra folha. Mínimo 15, máximo 30. Eu preciso que vocês me entreguem isso até terça, né? Para ficar certinho. Beleza? Alguma dúvida? Não? Alguma dúvida, gente? Se quiser fazer o planejamento ali, pode, tá? Se achar que não precisa, não tem problema. Mas defina um narrador, faça as definições. Beijo, meus amores. Até semana que vem. Beijinho. Tchau. Tchau.